salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, que bom receber você em mais uma aula aqui do nosso curso Mariologia. E hoje nós vamos iniciar o estudo de um documento mais longo, que é o Marialis Cultus. Como o próprio nome já diz, fala sobre o culto à Nossa Senhora, que, como já explicado nas aulas passadas, e a gente vai relembrar um pouco hoje, não é um culto de adoração. Obviamente, nós católicos não adoramos Nossa Senhora, não a tratamos como uma deusa. Nós devemos dar a ela um culto de veneração, mas de uma veneração especial, que é a veneração de Perdulia. Mas a gente vai relembrar daqui a pouco. Vamos inicialmente consagrar, entregar tudo que nós vamos conversar e estudar nessa aula à sede da sabedoria, porque de nada adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, que tudo que nós vamos conversar aqui, que seja para a glória maior do Senhor, pela salvação das almas e para a nossa própria salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok, nós já conversamos sobre esse tópico nas aulas passadas e eu expliquei com mais detalhe, por isso que eu vou apenas resumir como uma introdução para a gente falar sobre os nossos cultos aqui, né? O culto de Nossa Senhora, como Paulo VI colocou nesse belíssimo documento. É um documento que já é maior, por isso que nós vamos dividir esse documento em algumas partes, essa primeira parte, e mesmo assim é uma grande lição que o Papa dá para nós, porque é possível meditar em tantas partes, né, do Evangelho, com esse olhar mariano, com esse olhar, né, com esse suporte de leitura desse documento. Então, eu convido depois você a pegar essa primeira parte, né? Tem a introdução eu já vou fazer aqui para você de uma forma mais acessível. E aí, quando você for ler o documento, você já pode ir para a primeira parte, porque você já vai captar bastante coisa do que eu falei aqui da introdução. E o Papa, ele quis fazer de uma forma bem sistemática, então vai estar lá de forma bem clara, né? As passagens de Nossa Senhora no Evangelho, nas folhas, nas páginas do Evangelho. Então, acredito que, pelo menos nessa parte, nesse trecho, você valeria a pena dar uma olhadinha, tá bom? Apesar do documento ser grande, mas eu focaria nisso na primeira parte, é nisso, inclusive, que eu vou focar aqui na aula, ok? Então, vamos introduzir e relembrar os cultos que existem na igreja. Existem três tipos de culto, como conversamos nas outras aulas. Nós temos o culto de adoração, realmente, que é o de latria, que é único, exclusivo a Deus. Nós apenas adoramos a Deus, daí que é um absurdo, totalmente sem nexo, e nós não podemos aceitar, nós que somos leigos, que muitas vezes estamos trabalhando, ou aí nos nossos afazeres, e infelizmente nós escutamos acusações desse tipo, em que nós, né, adoramos imagens de Nossa Senhora, ou que nós a tratamos como uma deusa, quando na verdade isso é mentira. Nós só adoramos nosso Senhor. E prova disso é que Nossa Senhora nunca quis a glória para ela. O Papa, inclusive, vai falar isso de forma muito clara. Toda a luz, toda a graça que vem de Nossa Senhora, na verdade, se origina do próprio Deus, como São Luís Maria Grignion Montfort vai aprofundar lá no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. E o Papa Paulo VI, ele relembra isso nesse documento. Nós prestamos adoração apenas a Deus, e você precisa ter esse conhecimento para compreender que a nossa fé
ela é tão perfeita porque Jesus quis dar como guardiões do depósito da fé exatamente a Igreja Católica. Então, a verdade está na igreja, não fora dela. Então, lá eu entendi, ok, o culto de latria, que é um culto de adoração, é somente a Deus. E aí é importante, faço uma observação, né? Eu, como professora de português, gosto muito de pegar no pé das palavras e dos seus significados. Culto não quer dizer automaticamente adoração. Existem tipos de culto. O culto de latria é um culto de adoração, mas o de Nossa Senhora dos Santos, como nós vimos na aula passada, não é de latria. É de dulia, um culto de veneração. É um culto de admiração, de realmente recorrer, pedir ajuda, sabendo que eles levarão, e caso seja da vontade de Deus, farão, não pelos seus méritos, mas pelos méritos do próprio Cristo, por estarem no mesmo corpo místico de Cristo. Então veja como tudo, né? Tanto as orações marianas como as devoções aos santos levam a Cristo, mas com a Virgem Santíssima, nossa sede da sabedoria, que roga por nós, existe algo especial. A ela é devido um culto de veneração especial, que é a hiperdulia, justamente porque ela foi escolhida como mãe de Deus, ela é a Theotokos, e o Papa ele faz questão de retomar esse assunto. Ela é mãe de Deus e por isso ela é mãe da cabeça de Cristo, do corpo místico de Cristo, então ela é mãe da igreja. Não tem como separar Nossa Senhora da igreja. Então, se a gente quer se a gente quer realmente vivenciar, experimentar um verdadeiro culto adequado, bendito, amoroso a Nossa Senhora, nós precisamos entender como ela está ligada a Cristo e à igreja. E aí isso tem um grande destaque no início, para além dos documentos do magistério, nas Sagradas Escrituras. Então, o Papa Paulo VI, no Marialis Cultus, esse documento é de 1974, e também é um documento de fácil, né, compreensão, não é um documento que é tão complexo, mas ele traz uma série de passagens no Evangelho em que nós vamos poder entender como Nossa Senhora foi importante, como foi relevante, como ela foi colaboradora, nas palavras do Papa, da redenção, colaboradora da história na economia da salvação, como ela colaborou com a obra de Deus. E aí ele faz isso citando não apenas passagens aleatórias do Antigo e do Novo Testamento, não. Ele faz isso em especial dentro do calendário litúrgico. Por quê? Porque o documento Marialis Cultus, ele vai focar em quê? Por que o Papa quis publicar esse documento? Ele diz lá na introdução, lembra que eu disse que eu ia dar uma colher de chá para você, para quando você fosse ler o documento, você já entrar entendendo, tendo uma noção bem mais clara do que o documento quer dizer. O Papa Paulo VI, ele, lá no princípio, na introdução, ele deixa bem claro que a intenção dele ao publicar esse documento é fazer com que o culto mariano fique claro dentro das novas determinações do Concílio Vaticano II. Então, a gente tinha ali um cenário de profunda mudança na igreja com o Concílio Vaticano II, e nós tínhamos ali numa fase em que o novo missal ele estava sendo implementado, estava sendo implantado. E o culto mariano, ou seja, a hiperdulia, esse culto de veneração, ele precisava ficar claro nesse novo cenário litúrgico. Então, ele decidiu fazer esse documento para mostrar como o culto mariano ele não podia ser desprezado dentro dessa nova organização litúrgica. Nós tínhamos ali um novo missal, nós tínhamos o cenário pós-conciliar, o cenário pós-concílio Vaticano II, nós tínhamos as festas litúrgicas que estavam sendo estabelecidas. Então, o Papa cita, por exemplo, a Imaculada Conceição no dia 8 de dezembro. Então, ele fala, olha, nós precisamos
levar a sério as datas que a igreja já tem dentro do seu calendário litúrgico, como forma de honrar a memória de Nossa Senhora, mas a gente só consegue ver isso de forma plena, levando em consideração também as devoções particulares, e aí ele vai citar, né, várias formas, né, vários títulos de Nossa Senhora que, apesar de não estarem no calendário litúrgico comum, né, não estarem colocados ali como solenidades necessárias da Igreja Universal, como ele compara com a Imaculada Conceição, também no dia 1 de janeiro, dia de Santa Maria Mãe de Deus, por exemplo, que são duas grandes, né, solenidades, festas litúrgicas. Nós temos outras que não estão contempladas no missal e, de fato, para além dessas grandes frases, né, dessas grandes festas litúrgicas, como ele citou, dia 8 de dezembro, que é a Imaculada Conceição, ele cita também Santa Maria Mãe de Deus, que é o dia 1º de janeiro. Então, para além dessas grandes festas e solenidades da igreja, também devemos considerar, estudar, acolher, rezar junto dessas orações que dizem respeito a igrejas particulares, a festas consideradas menores, não no sentido de menor relevância, mas que não estão no calendário corrente, mas que têm grande devoção popular. Então, é isso que o documento ele vai querer, né, trazer a forma do culto mariano dentro de um cenário novo que não deve deixar para trás a tradição, que não pode menosprezar as tradições de culto mariano que já vinham acontecendo ao longo de séculos de igreja, mas que também precisava olhar, né, e precisa, se a gente considerar que em 2024 anos de igreja, mais de 2.000 anos de igreja, esse documento é de 1974, então é um documento recente, diante do total da igreja, né, de 2.000 anos. Então, de fato, ele via que com tantas modificações era necessário que o culto mariano também pudesse entrar nessas novas realidades litúrgicas. Então, e de lá para cá, de fato, a igreja contribuiu nesse sentido, escutou o clamor do Papa Paulo VI e criou, né, o Papa São João Paulo II, o próprio Papa Francisco, eles criaram outros dias marianos de veneração no calendário litúrgico. Então, de fato, isso tem se tornado uma realidade na igreja e louvado seja Deus por isso, porque falar de Nossa Senhora, rezar a Nossa Senhora, recorrer a Nossa Senhora, nunca deve ser algo secundário em nossas vidas. Afinal, é um dos tópicos que você vai ver lá no documento, que é belíssimo, e obviamente lá está em latim, mas eu não vou arriscar aqui, eu sou estudante de latim ainda me considero muito inicial, mas você vai ver o Papa falando sobre ir a Cristo por Maria, que é uma prática que deveria ser diária nas nossas vidas. Ele faz toda uma meditação de como as devoções e o culto mariano, ele deve ser, na verdade, uma ponte entre nós e o próprio Cristo. Nossa Senhora, ela é essa ponte que nos leva a Jesus. Então, Nossa Senhora, ela como que pega as nossas mãos e nos guia a Cristo. Então, todo o propósito de um culto mariano, o Papa nos lembra, olha, todo o objetivo desse culto mariano, das orações litúrgicas, dessas festas, tem que ser cristocêntrico, é cristocêntrico, porque Nossa Senhora é cristocêntrica. Se nós formos meditar na oração da Ave Maria, ela é praticamente toda só falando mais de Deus do que dela. Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Por que ela é cheia de graça? Por causa de Cristo. Bendita sois vós entre as mulheres. Por que ela é bendita entre todas as mulheres? Por conta do ente santo, né? Como a gente viu lá em Lucas capítulo 1, no Magnífica. E, inclusive, o Papa Paulo VI, ele traz o Magnífica e coloca em destaque nesse documento, e é muito bonito quando ele reflete sobre o Magnífica. Eu convido você também a pegar esse trecho para ler,
E ele diz, o Magnífico é tão importante, mas tão importante na vida corrente da igreja, como um alimento espiritual tão grande, a fonte daquilo que Nossa Senhora falou para nós, que ela está sempre na liturgia das horas, no ofício das leituras. Então, a igreja quis necessariamente trazer o Magnífico, uma oração profundamente mariana, para o centro da sua vida oracional, porque não tem como você chegar a Deus sozinho. Isso é uma promessa vazia, é uma promessa enganosa que algumas denominações tentam colocar na cabeça da sociedade moderna, em que eu não preciso de sacramentos, eu não preciso de Nossa Senhora, eu não preciso dos santos, eu não preciso de nada, nem ninguém, nem do padre, nem de diretor espiritual, de nenhum tipo de ajuda para chegar a Cristo. Eu posso ir diretamente a Cristo. E quando a gente nota, há por trás uma grande soberba e presunção nesse pensamento. Porque se Cristo quis, Ele mesmo, dar a sua mãe aos pés da cruz no momento mais delicado e mais, ao mesmo tempo, sublime e santo e doloroso, Ele realmente queria que a recebêssemos como mãe. Foi uma ordem dele. Filho, eis aí a tua mãe e mãe, eis aí teu filho. Então, é desejo de Cristo que recorramos, que recorramos a Nossa Senhora. Isso não é algo tirado da cabeça de um papa de forma humana, mas isso é vontade de Deus, foi de fato vontade de Deus que recorrêssemos a Nossa Senhora. E aí ele vai demonstrando e explicando como dentro do calendário litúrgico é possível ver esse auxílio mariano e como ele se conecta com a espiritualidade de cada tempo. E ele mostra o seguinte, nas palavras do Papa: sempre que nós temos uma grande festa litúrgica, por mais que não esteja explicitamente falando de Nossa Senhora, de certa forma, nós temos uma grande conexão, uma grande ligação com ela. Por quê? Porque essa foi a decisão da Santíssima Trindade. Como Nossa Senhora foi e é imaculada, não existe nenhum obstáculo à graça de Deus e na intimidade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para com Nossa Senhora. Então, o nível de intimidade que goza Nossa Senhora perante a Santíssima Trindade é um nível infinitamente superior que qualquer outro santo. E por isso, ele vai dar o exemplo, por exemplo, de grandes festas litúrgicas. Então, nós temos, por exemplo, a Epifania do Senhor. O Papa Paulo VI fala sobre a Epifania. O que é que ele diz? Olha, a Epifania do Senhor é o quê? É relembrando que todos os povos da terra, todas as pessoas de todas as nações, culturas, línguas diferentes, glorifiquem, adorem um só Deus, o nosso Senhor. E aí ele relembra, dentro de todos esses povos, de todas essas culturas, quem foi aquela que ajudou os reis magos a chegar? Quem segurou? Quem acalentou para que nosso Senhor recebesse esses povos, recebesse esses diferentes povos representados ali pelos reis magos? Foi Nossa Senhora. A gente tem ali por trás a Sagrada Família de Nazaré. O Papa Paulo VI traz, inclusive, a festa da Sagrada Família de Nazaré, em que nós temos, claro, em especial, o próprio Senhor Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, mas ali em especial o Filho Jesus, o Verbo Divino que se fez carne, habitou entre nós e que estava ali na companhia de Nossa Senhora e São José. E aí nós prestamos um culto à Sagrada Família de Nazaré, a Nosso Senhor de adoração, mas a Nossa Senhora e a São José de veneração no sentido de admiração e de recorrer, mas a Deus no sentido de adoração. Então, ele vai mostrando várias festas litúrgicas em que, quando a gente medita com mais profundidade, existe uma profunda ligação mariana que nós não podemos simplesmente descartar. Ele traz também o próprio Natal do Senhor, a natividade do Senhor. Então, olha, Jesus nasceu. Essa é a segunda festa mais importante da nossa fé católica. A primeira é a Páscoa.
A segunda é o Natal. E aí, mas quando a gente olha para o Natal do Senhor, lembre-se, eu convido você a pensar no presépio, né, que foi inventado por São Francisco de Assis. Como é o presépio? O presépio não é só a manjedoura. Claro que o centro é a manjedoura, porque o centro é e sempre será Cristo. Mas lembra e traz ali ao seu coração como é montado o presépio. Ali nós temos Nossa Senhora, geralmente ali do lado, São José do outro, nós temos os animais representando a criação, os reis magos. Então nós temos, de fato, vários elementos ali que também mostram o carinho, a dedicação, a proteção, a própria Nossa Senhora, a forma como a maternidade divina, ela é manifestada de uma forma bem concreta ali, porque é sempre muito perfeito meditar que, sim, a manjedoura é uma forma mais delicada, vamos dizer assim, de falar, né, que era um curral, era um coxo para os animais. Mas São José e Nossa Senhora tentaram ali, né, envolver o menino Jesus com faixas, tentou proteger ele do frio ali com a palha. Veja que mesmo no ápice da simplicidade, da pobreza, de fato, da pobreza material, existe uma manifestação de cuidado, de maternidade divina e de realmente assim carinho e de amor de pai e filho, de mãe e filho em especial. Então é isso que o Papa Paulo VI ele traz. Ele fala exatamente o seguinte, que por trás das grandes festas litúrgicas existe sim um sinal, um carinho, um cuidado de Nossa Senhora. Então, esse é um resumo da primeira parte do Mariales Cultos. E nas próximas aulas nós vamos avançar para a segunda parte. Eu espero que você, antes de passar para a próxima aula, pare um pouquinho, abra o documento, leia esses trechos que eu destaquei para você, que eu te garanto que vai valer muito a pena e que próxima vez que você for para a missa, você vai, quando chegar em uma dessas festas litúrgicas, você vai meditar de uma forma diferente, de uma forma um pouco mais mariana. Então, vamos consagrar tudo que nós temos, tudo que nós somos, a sede da sabedoria, inclusive a Santa Igreja, o caminho e tudo que nós temos e somos nesse espelho, nessa admiração, nessa busca por acolher Nossa Senhora como mãe e rainha da Igreja e nossa. Sede da sabedoria, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sainte Marie,